Mas eu vou ter que voltar a falar com a Lúcia Müssel em Paris, porque aconteceu um tiroteio em Paris agora. Lúcia, quais são as novidades? O que aconteceu por aí? Olha, Lilane, tudo recém aconteceu, né? A gente tem poucas informações ainda confirmadas pela polícia, por enquanto, mas segundo um jornalista do jornal Libération, que estava numa área muito cheia de barzinhos e restaurantes aqui de Paris, ali no 10º distrito da capital francesa, perto do canal Saint-Martin, 2 homens teriam disparado até mais de 100 tiros em direção aos cafés, às mesinhas nas ruas. É uma região muito frequentada pelos bares, pelos restaurantes à noite, né? Então, os barzinhos nessa hora, numa sexta-feira, estavam cheios. E esse jornalista do Libération afirma que viu pelo menos 3 corpos no chão. E a gente ainda não tem exatamente o número de pessoas que teriam sido atingidas, mas segundo relatos nas redes sociais, e pouco a pouco a imprensa francesa começa a chegar lá, haveria diversos feridos. E ao mesmo tempo, enfim, mais ou menos no mesmo tempo, não sei exatamente ainda com que distância de horário, né, qual o tempo, a diferença do tempo, mas uma explosão teria acontecido perto do Stade de France, o principal estádio aqui da região de Paris, onde estava acontecendo um jogo, né, um amistoso entre a França e a Alemanha, inclusive com a presença do presidente François Hollande, que estava assistindo na tribuna de honra lá do Stade de France. Ele foi retirado às pressas, né, assim que essa explosão foi ouvida, ele foi retirado às pressas do estádio. E essas, por enquanto, são as informações que a gente tem, Leilane. E lá no 10º distrito de Paris, esse tiroteio começou, né, na Rue Bichat. É uma rua realmente cheia de restaurantes e a gente pode imaginar que realmente, se isso tudo se confirmar, a gente está acompanhando aqui as notícias, o balanço aí pode ser bem grave, viu, Leilane? É uma situação muito séria e uma violência que volta a acontecer quase um ano depois da história do Charlie Hebdo, né? Quer dizer, uma cidade que já ficou traumatizada naquela época e agora volta aí a enfrentar essas notícias e essa surpresa com um tiroteio que ninguém ainda sabe por quê, nem exatamente a dimensão dessa história. Lúcia, muito obrigada. A gente vai seguir aí contando com a sua colaboração para trazer aqui para os assinantes da Globo News todas as informações sobre esse caso. Muito obrigada. Boa noite.